Olá, seja muito bem-vindo a essa que é a 9ª aula sobre as cartas paulinas. Hoje nós vamos dar continuidade à análise do conteúdo da carta que nós começamos na aula passada. Então hoje a gente vai se debruçar sobre os capítulos restantes aí para a nossa análise. Eu espero que você tenha grande proveito na aula de hoje. Vamos juntos? Então, Paulo está fazendo aqui, e de novo, cada vez acrescentando outros argumentos, cada vez trazendo elementos novos nesse texto que nos fazem ver a beleza da argumentação dele, né? Ele diz assim, no capítulo 7, versículo 5, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo, o modo do Espírito, e não segundo a velha forma, a lei escrita. Então, toda a sua memória, toda a acusação de Satanás, e, aliás, esse é um tema de 2 Coríntios, né? Tudo aquilo que Satanás tenta jogar na sua carne, dizendo que você não pode se libertar de algo, que você deve obedecer aos prazeres e às paixões da sua carne. Paulo está jogando por terra e falando assim, isso morreu, foi sepultado com Cristo no batismo, lá no capítulo 6, e agora você, no capítulo 7, assim como uma mulher ou um homem que morre para um casamento, você está livre para viver de acordo com a vontade de Deus. Você tem a opção de escolha. Antes você não tinha. No capítulo 6 ele fala a partir do versículo 5 que você era escravo da lei, mas agora você tem a possibilidade de ser escravo da justiça. Você pode dizer não ao pecado, você pode dizer não àquilo que te satisfazia enquanto homem pecador, enquanto homem submetido à lei. No capítulo 7 ele fala ainda, no versículo 7, que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produzia a morte. E aqui Paulo está de novo trabalhando a questão da legalidade, do princípio da legalidade. Não há crime sem lei, esse é o princípio da anterioridade, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem um tipo, o tipo legal estabelece aquilo que é lícito ou não é lícito ao homem fazer. O tipo legal estabelece aquilo que eu posso ou não fazer enquanto subserviente, enquanto obedecendo à lei, mas Paulo fala, isso não se aplica mais a vocês, porque vocês morreram com Cristo. A lei ressaltou o seu pecado, você morreu junto com Cristo quando ele morreu. Agora você não vive mais debaixo da lei. E aí Paulo apresenta no capítulo 7 aqui um dilema interessantíssimo, né, que alguns teólogos dizem que não pode ser um dilema atual de Paulo, ou seja, no momento enquanto ele estava escrevendo a carta, mas descrevendo um dilema do ser humano não convertido, de alguém que não teve ainda a vontade rendida ao Senhor, que no capítulo 7, a partir do versículo 21, quando ele fala assim, quando eu quero fazer o bem e o mal está junto de mim, no meu íntimo, no meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então esse texto de novo é um ponto que divide teólogos, porque muitos diriam que Paulo não poderia estar se referindo àquilo que ele experimentava enquanto redigia essa carne, porque ele já tinha uma mente remida por Deus. Outros dirão exatamente o contrário, antes ele não tinha nem a opção de perceber que ele era
era pecador, ele não tinha nem condição de entender que ele era condenado, inimigo de Deus. Então é sim um dilema atual de Paulo, que seria aquela guerra, né, para alguns teólogos, que todos nós enfrentamos ao saber aquilo que é justo, ao saber aquilo que é certo, ao saber aquilo que é bom, mas não conseguirmos fazer isso. E aqui Paulo vem no capítulo no capítulo 8, seguindo esse dilema, esse conflito entre aquilo que a carne pede, entre aquilo que o pecado pede e aquilo que Deus demanda de nós. Ele fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E ele fala: eu não vivo mais segundo esse tipo de norma. De novo, Paulo está falando, nós não jogamos mais de acordo com as regras, de acordo com a cartilha desse mundo, nós jogamos agora de acordo com a cartilha de Deus, de acordo com a lei de Deus, né? E aqui tem uma parte também belíssima da carta, quando Paulo vai falar assim, ó: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, né? E aí ele vem contrastando as obras da carne e as obras do Espírito, e ele diz no versículo 11: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Paulo, mais uma vez, tratando aqui de novo, esse é um tema recorrente da teologia do já, mas ainda não, ou seja, o Espírito de Deus já habita em mim, então eu já morri com Cristo e de alguma forma eu já ressuscitei com Cristo, mas ainda não se implementou, ainda não é realidade em mim, pelo menos não totalmente, essa realidade que eu vou experimentar no céu, quando eu vou ter o meu corpo glorificado. Mas Paulo já trabalha essa tensão, falando: olha, nós somos seres esquisitos, seres que vivem em dois mundos, nós experimentamos aquilo com os nossos 5 sentidos, aquilo que esse mundo nos proporciona, mas através de um outro sentido que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos, que é a fé em Jesus Cristo. A gente tem uma visão privilegiada dos fatos, uma visão para além daquilo que está nesse mundo, e ele fala: é por conta desse Espírito que já habita em vocês, que o Espírito de vocês grita, e olha que lindo, falando Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? A partir da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Ele fala assim: o Espírito clama. Ele diz: assim como a natureza geme com gemidos inexprimidos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque a manifestação dos filhos de Deus significa cura para ela também, ou seja, onde há remissão dos filhos de Deus, há também remissão da natureza. E aqui a gente podia fazer todo um tratado sobre questões ecológicas, sobre ESGs que estão na moda, né? Negócios sustentáveis, economia sustentável, empresas sustentáveis, porque Paulo já trabalha essa questão aqui, de certa forma, falando assim: olha, a remissão dos filhos de Deus é a remissão da natureza, né? O nosso espírito clama Pai, e a natureza aguarda ansiosamente, vai ser resgatada aquela função, aquele lugar que ela teve quando Deus criou. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. E aí ele fala assim: não é esperança porque a fé é a convicção das coisas que não se veem, mas que se tem certeza, né, que se aguardam. E ele fala: nós então somos mais que vencedores, porque Deus age em todas essas coisas em favor daqueles que o amam, em favor daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E aqui Paulo começa a introduzir um outro assunto que ele vai debater no capítulo 9, 10 e 11, que é a questão da eleição, que é a questão da
exatamente a questão da eleição de Deus, né? Se é uma eleição baseada na soberania de Deus, se é uma eleição baseada na presciência, se é uma eleição baseada na graça, ele começa a introduzir aqui. Na verdade, desde lá do capítulo 1, ele já está introduzindo essa questão, ampliando o conceito de judeu, ampliando o conceito de justiça, ampliando a ideia de filhos de Deus, né? Porque aqui a gente está falando de judeus só por conta dessa compreensão de filiação divina, né? Paulo está ampliando é até pouco, Paulo está rasgando mesmo tudo aquilo e colocando limites para muito além do que o povo judeu imaginava. E aí no versículo 29 do capítulo 8, Paulo fala assim, pois aqueles que ele de antemão conheceu, olha que legal, ele também predestinou, e aqueles que ele predestinou, ele também justificou, e ele chamou, e aqueles que ele chamou, ele justificou, e os que justificou, ele glorificou. Vou repetir. Aqueles que ele de antemão conheceu, ele também predestinou, e aqueles que ele predestinou, ele chamou, e aqueles que ele chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Paulo falando sobre essa ação de Deus que se deu em algum momento da eternidade. E aqui, no meu singelo modo de ver, nós estamos trabalhando uma questão da onisciência de Deus, no pré-conhecimento de Deus, né? Ele conheceu antes e por isso ele chamou, e aí aos que ele chama, ele justifica e ele glorifica, ele justifica através de Cristo. Toda a humanidade teve seu destino selado em Jesus Cristo, como Efésios vai dizer para a gente. Quando Jesus Cristo foi levantado no madeiro, ele selou o destino da humanidade, para o bem e para o mal. Aqueles que olham para a cruz e creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus são salvos, aqueles que olham e não creem já estão condenados. E aí Paulo desemboca, como eu estou dizendo para vocês, diante do conhecimento dessas maravilhas de Deus, Paulo não aguenta. E aqui, a partir do versículo 31, ele explode, ele fala, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ousará se levantar contra os filhos de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. E tudo isso está previsto na eternidade, foi predito na eternidade, em algum momento da eternidade. E aí Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? É aquilo que eu disse para vocês lá atrás, é uma doxologia, é um hino de adoração, de louvor ao nosso Deus, porque Paulo vem, é como se ele fosse falando das coisas de Deus, se engravidando dessa ideia, até que chega um momento que a ideia nasce, ele explode diante de Deus e fala, quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Não tem jeito. Esse amor, ele é inseparável do ser humano, esse amor é indesligável. Será que eu posso criar essa palavra aí? Nós não temos como nos desligar desse amor, dessa falta até palavras, né? Porque amor é uma palavrinha tão pequena para descrever algo tão grande, essa história da redenção do ser humano que, de certa forma, Paulo está contando aqui para nós, e que está desembocando aqui. Aí Paulo volta no capítulo 9, ele faz como que uma digressão, depois de explicar todas essas coisas, e ele vem entrar na questão da soberania de Deus para explicar a salvação dos gentios para o judeu. E aí ele volta de novo para a questão da lei, ele retoma aquele raciocínio dos filhos de Abraão, que ele já tinha levantado anteriormente, no capítulo 4, e aí ele fala assim, então Deus errou, né, o argumento, porque tinha lá o povo judeu e agora os judeus não são salvos, e como assim, ou são salvos? E aí Paulo fala assim, não, sempre, o propósito de Deus sempre foi a salvação, uma salvação baseada na promessa, uma salvação baseada nos filhos da promessa, e aí ele vem contrastando. Veja o caso de Isaac. Isaac é o filho da promessa, não Ismael. Os filhos da promessa, eles não nascem de forma natural, eles nascem de forma antinatural.
E aí ele vem citando o exemplo dos filhos de Rebeca, né, que os gêmeos, antes que fizessem qualquer coisa boa ou ruim, foram eleitos, foram salvos. Jacó foi o escolhido e não Esaú, e aí o pessoal começa a entrar em parafuso aqui por conta da questão da eleição, de novo, dizendo então qual é o critério de Deus, né? A gente fica tentando entender os critérios de Deus para a salvação. Por que ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú? Por que ele escolheu Isaac e rejeitou Ismael? Né? E aí o versículo 16 fala, portanto isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Na verdade, gente, aqui Paulo está tratando de novo da mesma questão que ele começou a tratar lá no capítulo 1, ele está falando a eleição, ela se deu com base na cruz. Quando eu olho para a cruz, há salvação ou há condenação. A minha resposta para a cruz gera salvação ou gera condenação? É uma eleição baseada na graça. É o que Paulo está falando aqui. Olha, nenhum dos dois tinha feito ainda qualquer coisa boa ou má. Nenhum dos dois merecia salvação. Nenhum dos dois merecia receber nada da parte de Deus. Mas Deus ofereceu, mas Deus colocou à disposição, não é por mérito, não é por obra, é por resposta, é por aceitação ao chamado divino, é uma eleição baseada na presciência. Olha de novo para o capítulo 8, ele fala que aqueles que ele de antemão conheceu, a presciência está contida no atributo da onisciência de Deus, não é uma eleição baseada na soberania esmagadora de Deus. Eu gostei de você, não gostei de você, então um vai para cá, outro vai para lá. Mas esse é um tema extremamente controvertido dentro das escrituras. De outro lado, aqueles que argumentam de maneira adversa vão dizer que quem é o vaso para dizer ao oleiro, não é? Que você pode ou não pode, qual a sua finalidade, se são fins honrosos ou se são fins desonrosos, ok? Mas, ao meu modo de ver, Paulo está o tempo inteiro argumentando aquilo que ele colocou lá no capítulo 1, quando ele está falando assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja do judeu, seja do grego. Ele não está fazendo aqui uma acepção de pessoas, ele está levantando, ele não está discutindo aqui questão de eleição, predestinação, ele está colocando aqui uma questão de graça, novamente, uma salvação baseada pela graça, de uma salvação baseada nos méritos vicários de Cristo e não necessariamente nos méritos do homem, não é? E aí no capítulo 10 ele fala assim, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. E aí ele está colocando de novo para o povo de Israel, veja, o problema é que por conta da lei, por conta dos preceitos da lei, vocês não conseguiram enxergar a justiça de Deus, que não é pela lei, a justiça de Deus é através de Jesus Cristo. Se você quer mais argumentos, olhe a partir do versículo 9 do capítulo 10, fala, se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Percebe? Paulo está colocando mais uma vez a ideia, reforçando aquela ideia de que na cruz, a partir daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, a possibilidade de salvação foi estendida aos seres humanos, não é? Paulo está colocando a graça de Deus se manifesta na cruz. A partir da cruz você então responde ou não responde ao chamado de Deus. No versículo 11, pois, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele
povo de Deus étnico, Israel, seja ele gentil. De novo, gente, o propósito da carta aos Romanos, de novo, Paulo escreve cartas. Paulo não escreve tratados teológicos. Paulo não está aqui levantando uma teologia sistemática. Paulo está dirimindo questões que lhe são trazidas. No caso, Paulo tinha informações a respeito da igreja de Roma, como nós vamos ver na próxima aula, que lhe foram trazidas através de irmãos que frequentavam a igreja de Roma. Paulo não tem intenção de escrever aqui um tratado sobre eleição, predestinação, soberania de Deus. Paulo está aqui justificando para o judeu, para o judaizante, para o cristão convertido para o judeu convertido ao cristianismo e para o gentio convertido ao cristianismo, a questão do Salvador vindo dos judeus, mas que a salvação não se restringe ao povo judeu. Paulo não está interessado em entrar em minúcias aqui sobre essas questões da eternidade, como Deus escolheu ou deixou de escolher. Paulo está falando aqui que a ideia de povo de Deus foi ampliada para o judeu, né? Porque, na verdade, ele argumenta de que o plano de Deus sempre foi o mesmo, desde o início, chamar a partir de Abraão, quando nem lei havia, um povo que fosse obediente como Abraão, obediente pela fé. Esse é o argumento que a gente já viu que Paulo levanta várias vezes e cada hora traz elementos novos para nós. E aí ele diz no capítulo 10, versículo 11, 17, melhor dizendo, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, veja, se eu ouço a mensagem e respondo com fé à salvação, se eu ouço a mensagem e não respondo com fé, não há salvação. A questão é que nós homens aí colocamos, ok, tem gente que não pode responder com fé porque não foi criado para responder com fé, é o vaso que não foi criado para finalidade de honra. E tem outros que vão dizer, isso já é construção humana, construto humano sobre o raciocínio do apóstolo, ok? E isso não é uma questão primária no texto, essa aqui é uma questão secundária no texto, ok? E aí Paulo está falando assim, ok, voltando à questão de Israel de novo e falando assim, olha, tudo bem, o gentil foi salvo, ele também é povo de Deus, mas o remanescente de Israel vai ser salvo, percebe? Gente, é violentar o texto, querer fazer com que surja aqui do capítulo 9, 10 e 11, uma questão de eleição baseada na soberania, eleição baseada na predestinação, ou eleição predestinação, porque o texto não está tratando disso, o texto está tratando sobre a ideia de ser povo de Deus, sobre a possibilidade de que o gentio, que não era povo de Deus na concepção do judeu, ser sim povo de Deus. E aí Paulo está argumentando toda essa questão e está argumentando para os judeus. No capítulo 11 ele retoma e fala assim, o remanescente de Israel vai ser salvo, não é? No versículo 11, no versículo 6 do capítulo 11, e se pela graça já não é mais se é pela graça, não é mais pelas obras, se fosse a graça já não seria graça, ele está falando, não é mais lei, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não é por sinal aparente de santidade na minha carne como a circuncisão, não é por conta do sábado, não é por conta de festas, não é por conta da observância de dias, meses e anos especiais, é por conta da graça, é favor imerecido. Essa era a verdade que chocava judeus, essa é a verdade que choca o homem ainda hoje. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente não consegue aceitar que um Deus completamente santo, completamente bom, dono e criador de tudo aquilo que existe, resolveu me amar do jeito que eu sou e me estender a salvação através do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. Gente, aqui então Paulo está falando assim, olha, tem esses ramos foram enxertados, né, na oliveira, mas os outros ramos
que eram os ramos naturais, eles também fazem parte da oliveira, né? Então um ramo não pode se orgulhar do outro ramo falando, olha, eu fui enxertado e agora eu me tornei ramo e você não é, olha, porque Paulo até levantou o argumento, e aqui Paulo mostra todo o seu lado judeu transparecendo, né? Ele já tinha mostrado antes, falando assim, eu até desejaria ser amaldiçoado em amor aos meus irmãos, aos nativos de Israel, e aí é que Paulo deixa de novo transparecer todo o seu lado judeu, falando assim, se o ramo natural foi cortado e lançado fora, quem dirá o ramo enxertado que começa a se orgulhar, né? No versículo 28 ele fala, e quando eles se continuarem na incredulidade serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez, não é? Se eles vierem a crer, eles também serão enxertados outra vez. E aí Paulo, mais uma vez, deixando transparecer todo o seu amor pelo seu povo, ele fala assim, se a desgraça deles foi salvação para nós, o que não será da salvação deles para nós, gentios, e não graça sobre graça, né? E ele diz no versículo 29, uma coisa lindíssima, que deve trazer fé ao seu coração, se você nesse tempo de pandemia tem questionado sobre o amor de Deus, sobre o chamado de Deus, sobre as promessas de Deus para a sua vida. Paulo lembrando de toda essa questão a respeito do povo judeu, de todos os profetas, de toda a lei, de tudo dos patriarcas terem vindo a partir do povo judeu. Paulo fala aqui no capítulo 11, versículo 29, fala assim, o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não importa aquilo que você viva hoje, não importa a condição que você esteja hoje, você precisa saber que os planos de Deus para a sua vida não mudam, que os propósitos de Deus para a sua vida não mudam, que o destino que Deus escreveu para você em algum momento na eternidade não muda, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E aí Paulo aqui mais uma vez não aguenta, gente, depois de dizer tudo isso, de se engravidar dessas ideias, de mergulhar na eternidade, no conhecimento de quem Deus é, Paulo explode mais uma vez em uma outra doxologia belíssima do capítulo 11, versículo 33, ele fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém e amém. A partir do capítulo 12, capítulo 13, e até o final, Paulo vai então agora tratar de como o cristão deve viver, de como o cristão que respondeu a esse chamado de Deus lá na eternidade deve se portar, deve se postar diante do mundo, né? Qual deve ser a postura dele diante do mundo, uma vez que ele é uma figura que transita, ele é um transeunte, ele é um peregrino entre dois mundos. Ele está aqui, mas já está lá, é o já, mas ainda não. Ele vai falar então sobre a nossa postura diante dos nossos irmãos, diante das autoridades, diante do mundo. A partir do capítulo 12, então, Paulo começa a tratar sobre o modo de vida desse cristão, sobre a forma de viver desse cristão individualmente. Depois, no capítulo 13, ele fala sobre o modo de viver desse cristão para com a sociedade. E no capítulo 14, até um pedaço do capítulo 15, Paulo vai abordar sobre a forma de viver, o modo de viver desse cristão para com os outros cristãos. Ok? Então, a partir daqui, a gente tem um outro conjunto de significados, um outro grupo de capítulos, bloco em que Paulo está analisando a prática, a praxivitae, né, como a gente costuma dizer, o modo de vida, a prática de vida do cristão, a partir do momento que ele se entende um eleito de Deus, a partir do momento que ele se entende Israel de Deus. Então, a forma como ele deve se portar individualmente,
no capítulo 12, a forma como ele deve se portar para com a sociedade civil, a partir do capítulo 13, e por fim, a forma como ele deve se portar dentro da igreja. Olha só, no capítulo 12, Paulo fala então que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, né? E aí ele diz no versículo 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, mas um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que concedeu. Paulo retoma aqui, de certa forma, um argumento que que ele tinha levantado em Gálatas, né? Veja, a gente não deve julgar os outros, o nosso julgamento o nosso padrão de julgamento somos nós mesmos em relação à nossa atitude para com Deus, em relação à nossa consciência para com Deus. E Paulo fala o seguinte: cada um de nós tem dons diferentes e você deve se preocupar com os seus dons e exercitar esses dons, exercer esses dons. E aqui Paulo apresenta uma pequena lista de dons, não é um números clausus, não é uma lista taxativa, exaustiva, é simplesmente uma exemplificação daquilo que ele está dizendo. Olha, se você tem o dom de profetizar, profetize. Se você tem o dom de ensinar, ensine. De servir, sirva. De dar ânimo ou encorajar, encoraje. Se é de contribuir, contribua. Olha que interessante, um dom esquecido, né? O dom de contribuir. E se é dom de liderança, lidere. Se é dom de misericórdia, exerça misericórdia com alegria, porque Paulo está dizendo assim, todos seremos mutuamente edificados. E Paulo coloca, traz uma pérola aqui no versículo 12 do capítulo 14, quando ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se com aqueles que se alegram, chorem com os que choram. Veja, são alguns versículos extremamente conhecidos que Paulo coloca aqui no capítulo 12 da sua carta. Ok? Também quando ele quando ele diz: façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem a Deus a vingança, né? A ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, assim diz o Senhor. Então veja, Paulo está estimulando os cristãos a deixarem os padrões desse mundo, a deixarem as coisas desse mundo e se colocar aqui realmente com uma postura completamente diferente, como alguém que entende que tudo que tem, que tudo que é, recebeu de Deus e que presta contas a Deus. E aqui Paulo cita o texto de Provérbios falando: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Paulo está invertendo de novo, ele trabalhou a ideia de justiça atribuída até aqui, falando que a gente não recebe aquilo que a gente merecia, que a gente não recebe a paga pelos nossos atos, consequentemente a gente também não deve agir para com o outro da mesma forma. Ele fala: se o seu inimigo tiver fome, dele de beber, porque você recebeu também aquilo que você não merecia, então você deve retribuir, deve dar ao outro aquilo que o outro também não merece. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E é assim que Paulo conclui o capítulo 12. No capítulo 13, Paulo vem falando sobre nossa forma de viver para com ou dentro da sociedade civil, na sociedade civil, e aí ele vem falando sobre as autoridades, e ele vem dizendo que não há autoridade que não tenha sido colocada por Deus. E isso causa um certo escândalo para nós, porque muitas vezes a gente pensa nos jogos de poder, no tráfico de influência, no domínio econômico, que a gente sabe que muitas vezes ganham eleições e levam a derrocada também de outros candidatos nos quais a gente acreditava. Mas Paulo está falando assim: acima de todas essas coisas que vocês conhecem, acima de todas essas coisas que vocês têm conhecimento, lembrem-se, Deus continua regendo a história, e se essas pessoas chegaram ao poder, elas foram investidas, imbuídas nesse poder porque Deus tem um propósito, foi porque Deus permitiu.
Eu sei que isso muitas vezes causa um incômodo para nós, eu sei que isso muitas vezes causa um mal-estar para nós, mas essa é a forma como o apóstolo nos ensina a tratar dessas questões. Se você acha que Paulo só está falando isso porque ele não conhece o jogo político promíscuo da sociedade moderna, eu te convido a assistir a próxima aula. Você vai ver que nós fizemos escola com o Império Romano. Muito daquilo que a gente considera novidade hoje, muito daquilo que a gente considera que é coisa da criatividade do homem moderno, começou ali atrás no Império Romano, e antes disso mesmo, essa questão dos jogos de poder, do tráfico de influência, essa coisa do patronato. Eu te convido a assistir a próxima aula e ver como isso também está presente na vida do Império Romano, e Paulo, um homem instruído, como a gente já viu até aqui, ele está falando, deixem essas coisas todas de lado. Deus não perdeu o governo da história se essa autoridade está em exercício de poder. Ela o está, porque Deus permitiu que estivesse, ela é instrumento de Deus para essa geração. Uau! Ok? Uau! Paulo, então, a partir do capítulo 14, começa a falar sobre a postura do cristão dentro da igreja, ou seja, na sua forma de agir para com outros cristãos, e aqui ele suscita questões que ele já tinha suscitado anteriormente na carta aos Coríntios, mas suscitado também em outras de suas cartas, como, por exemplo, a questão da comida. Ele fala assim: um crê que pode comer tudo, capítulo 14, versículo 2. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Olha que coisa interessante, dentro da igreja romana, dentro da igreja de Jesus, no século I, Paulo está enfrentando questões relacionadas à dieta. Uns eram vegetarianos e outros acreditavam que podiam comer de tudo, e os que eram vegetarianos então condenavam os que comiam de tudo, e os que comiam de tudo condenavam os vegetarianos, e Paulo está falando, para com isso. Dentro da igreja essas questões são menores, dentro da igreja essas questões são menos importantes, são secundárias ou terciárias. Não se separem, lembrem-se daquilo que une vocês. De novo, no versículo 4, quem é você para julgar o servo alheio? Lembra a questão dos julgamentos? O julgamento o parâmetro é você mesmo diante de Jesus, e não você mesmo diante de outra pessoa. Se você quer comparar-se a alguém, compare-se a Jesus. E aí Paulo aborda uma outra questão que causava divisão na igreja naquele tempo, e ainda causa hoje. Pasmem a questão do dia. Ele fala assim: há quem considere um dia mais especial ou mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar completamente convicto em sua própria consciência. Paulo fala mais uma vez: não fiquem procurando motivos para se dividir, não fiquem procurando motivos para facções, para fofocas. Procurem aquilo que une vocês, pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Veja, Paulo é muito enfático com essas questões que, por incrível que pareça, ainda causam muitas divisões na atualidade. Veja quantas denominações ditas evangélicas nós temos, e como é difícil às vezes dentro de uma mesma denominação. Vou citar o nosso caso aqui, batista, simplesmente porque a gente se sente mais à vontade com isso, falar de dentro. Veja, nós batistas, quantas vezes temos dificuldade em abraçar outra igreja batista, de mesma denominação, simplesmente porque tem outros muros, tem uma outra placa, não é Batista Capital, é Batista sei lá o que, Renovada, é Batista, não sei, mas percebe, nós estamos ainda procurando aquilo que nos divide, procurando aquilo que nos separa, quando Paulo está falando para que a gente procure aquilo que nos une, o sangue de Cristo. Paulo fala assim,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará é que Jesus é Deus. Não é diante de Deus, não é diante de um dia especial, não é diante de comer carne ou diante de não comer carne, só comer vegetais. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Paulo tem um versículo aqui também que eu acho muito bacana, que ele fala o seguinte, no versículo 20 do capítulo 14: não destrua a obra de Deus por causa da comida, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ele está falando, em outras palavras, não destrua o reino de Deus por conta de ideologias particulares, por conta de convicções individuais. Não tente fazer prevalecer o seu ponto de vista ou a sua forma de crer em questões secundárias, em questões menos importantes. Não se dê a controvérsias tolas e banais. E aí ele fala assim, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o seu irmão a cair. Paulo aqui está discutindo, falando assim, olha, os fortes devem sustentar os fracos. Se você se considera alguém forte na fé, você não deve ser o alguém que levanta esse tipo de picuinha, esse tipo de discussão menos importante no corpo da igreja. Se você crê de alguma forma e seu irmão crê de uma outra forma, e aquilo é tão importante para o seu irmão que ele está disposto a romper com você por conta dessa questão, submeta-se ao seu irmão se isso não diz respeito às verdades que conduzem o homem à salvação, ou seja, se isso não diz respeito à encarnação de Jesus, à morte vicária dele e ao fato dele ser o Filho de Deus, isso é menos importante, percebe? Isso é menos importante. Ele fala, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você não se condena em alguma coisa, se o Espírito Santo de Deus que habita em você não te condena com relação àquilo, você deve abrir mão dessa convicção em prol da harmonia da igreja, em prol do convívio dentro da igreja. E aí ele continua ainda esse assunto no capítulo 15, versículo 7, ele fala, portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, olhe para o seu irmão com amor, com um olhar de aceitação, não com um olhar de divisão, não com um olhar de facção. Não é? E aí ele conclui esse recorte da forma de agir dentro da igreja, de como os fortes na fé devem agir em relação aos fracos, no versículo 13 do capítulo 15, dizendo que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo. E aqui, a partir do capítulo 15, versículo 14, Paulo vai retomar algumas questões a respeito do seu apostolado, não é? Para que ele então caminhe para aquilo que a gente chama de epílogo, que é o final da carta, que é o desfecho da carta. E aí ele começa a explicar para a igreja de Roma que ele tinha já feito alguns planos de estar com esses irmãos há mais tempo, mas que havia sido impedido por si mesmo, né? Ou havia sido impedido pela sua própria convicção de que não era o tempo adequado. Paulo coloca aqui, ele verbaliza, coloca de forma expressa que ele decidiu pregar primeiro onde o evangelho nunca tinha sido anunciado. E que por isso ele não se sentia confortável para ir a Roma, porque em Roma já existia uma igreja. Olha que interessante também, é que Paulo, nesse momento, ele diz então que ele vai a Roma porque ele considera que a missão dele havia sido concluída, não restava mais a ele onde pregar, não restava mais a ele onde anunciar o evangelho, porque em todos os cantos do mundo que ele conhecia, ele já tinha anunciado o evangelho aos gentios. Esse é o tipo de afirmação que Paulo faz e que nos choca, né? E que
só homens realmente muito especiais como Paulo podem fazer, né? O cara deu uma contribuição global para o reino. O cara pregou o evangelho, o apóstolo pregou o evangelho simplesmente no mundo inteiro conhecido de sua época. Olha comigo o que ele diz aí no capítulo 15, versículo 24. Planejo fazê-lo quando for à Espanha, quer dizer, planejo visitá-los quando eu for à Espanha. No versículo 27, parte B, ele fala: pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus. Esse aqui é um versículo particularmente controverso, né? Ele causa um certo arrepio, mas aqui lembrando todo o orgulho étnico de Paulo, toda a questão que Paulo levanta no capítulo 9, 10 e 11, dizendo que ele desejaria ser separado de Cristo por amor ao seu povo, os de sua raça, mas que ele entende que os judeus também serão salvos, e Paulo aqui está justamente trazendo de novo essa questão do seu orgulho nacional. A partir do capítulo 16, então, aqui a gente vê Paulo citando uma série de nomes, uma série de pessoas que ele conhecia na igreja de Roma. Ele cita Priscila, ele cita Epêneto, ele cita Maria, ele cita Andrônico, Júnias, enfim, a lista é extensa, vai do versículo 3 praticamente até o versículo 16, com saudações nominais a pessoas da igreja de Roma. E aí ele até abre espaço para que Timóteo, que está com ele, saúde também irmãos da igreja de Roma, e Tércio, que é o amanuense de Paulo na carta aos Romanos, ou seja, é aquele que redige a carta aos Romanos, também faz uma saudação pessoal aqui, no versículo 22, ele fala: eu, Tércio, que redigi essa carta, também saúdo vocês no Senhor. E para terminar com chave de ouro, não poderia deixar de ser diferente, Paulo termina a sua carta, o seu tratado teológico, que a gente já viu que não é um tratado, mas só uma forma de dizer, né? Paulo não escreve sistematicamente, ele escreve comunicações às igrejas. Ele termina com uma doxologia, ele termina com um hino de adoração a nosso Deus. Ele, a partir do versículo 24, ele fala: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo então termina mais uma vez, depois de reviver tudo isso, depois de deixar que essas verdades do Evangelho criem sementes e raízes no seu coração, ele termina explodindo em um hino de adoração e louvor ao nosso Deus. Eu não queria deixar de mencionar para vocês aqui na parte B do versículo 25, que Paulo fala: a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Paulo aqui é muito interessante, ele adere um linguajar dos judeus místicos, né? E ele fala que o mistério de Deus, e ele se refere algumas vezes a essa expressão mistério de Deus, com referência à justificação pela fé, com referência a Jesus Cristo como Filho de Deus, com referência à salvação que nós encontramos em Jesus, com referência à graça. Então Paulo, ele está mostrando que há sim uma coisa de mistério desde a antiguidade guardada, que Deus revela a nós através de Jesus Cristo, através do Evangelho que ele pregava. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado dessa aula.
Essa carta é fantástica. Se você nunca leu Romanos, eu te desafio a fazer uma leitura em uma sentada só, porque quando a gente pega e lê a carta de uma vez só, sem levar em consideração a divisão de capítulos e versículos, a gente consegue enxergar os blocos da carta, ou como a carta foi estruturada pelo seu próprio autor, e você vai ver o quanto isso é rico. Espero você na próxima aula e que Deus te abençoe.